frutificar, prosperar, para a glória do teu nome, Senhor. Usa, Pai, teu filho Ricardo, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos aqui abrir uma janela. Vamos compartilhar. Todos estão aí vendo? Vamos começar. Pessoal, essa é o nosso livro e a gente vai seguir deixa eu pegar aqui e botar o horário. Ok. É o que a gente vai seguir, né? Nossas aulas, a gente dividiu em 10 aulas, aonde essa primeira aula a gente vê o capítulo 1 de Gálatas até o versículo 17. Na aula seguinte, a gente vê o restinho do capítulo 1 e o capítulo 2. Na terceira aula, a gente vê o capítulo 3 inteiro. Na quarta aula, a gente vê quase o capítulo 4 inteiro. No capítulo 5, a gente vê o restinho do capítulo 4 e boa parte do capítulo 5. Aí, as aulas 6, 7, 8 e 9 estão concentradas apenas no capítulo 5, dos versículos 19 ao 26, onde a gente vai ver as obras da carne e o fruto do Espírito. E, finalmente, a última aula, a aula 10, é o capítulo 6. E, com isso, a gente vai ter visto o livro de Gálatas inteiro, versículo por versículo. Bom, quem foi que escreveu a carta aos Gálatas? Como eram esses Gálatas? E por que essa pessoa escreveu? Bom, a primeira palavra que a gente tem no livro de Gálatas é Paulo. Paulo, apóstolo. Então, veja, não existem dúvidas que quem escreveu a carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo, que ele continua não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Bom, Paulo foi o apóstolo que escreveu 13 cartas antigamente, e há quem ainda defenda que ele escreveu Hebreus, mas não se tem muita certeza, pelo contrário. A estrutura que Paulo escreveu, as 13 cartas dele, tem assim, ele se apresenta, tem uma introdução, que é bem diferente da de Hebreus. Então, hoje, não se tem certo que ele escreveu Hebreus. Tem certo que ele escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, Romanos, Efésios, Filipenses, Tito, Filemão, Colossenses, 1º e 2º Timóteo e 1º e 2º Coríntios. Veja, a primeira carta do Novo Testamento inteiro, ou foi Gálatas, ou foi 1ª Tessalonicenses, ou foi Tiago. Então, com certeza, Paulo escreveu Gálatas e 1ª Tessalonicenses. Ninguém sabe a ordem, né? De todo jeito, Gálatas, que a gente está estudando, ou foi a primeira, ou a segunda, ou a terceira do Novo Testamento inteiro, né? Como eram as cartas de Paulo? Eram conselhos, orientações, reflexões ligadas à vida de cada comunidade, ou ele escrevia especificamente para uma pessoa, como escreveu para Tito, como escreveu para Timóteo, e ele sempre endereçava a carta para alguém. Quando foi que Paulo escreveu isso? Veja, o livro de Atos mostra que Paulo fez 3 viagens missionárias. Em todas as 3, os primeiros lugares que ele ia eram na região dos Gálatas. Em todas as 3 viagens, ele passou por Gálatas. Então, existe quase uma certeza, não é certo, mas é quase com certeza, que Gálatas foi escrito por volta do ano 54 depois de Cristo, e deve ter sido, pelo que está escrito, entre a segunda e a terceira viagem que ele fez. Há quem defenda que ele foi nos 3 lugares, as 3 vezes, e depois escreveu. Mas o mais certo foi que ele, entre a primeira e a segunda, ele passou quase um ano lá,
pregou, criou igreja, e ele saiu, foi para a Macedônia, e lá na Macedônia, ele deve, alguém que as coisas não iam muito bem, e ele escreveu essa carta aos Gálatas entre a segunda e a terceira reunião. Aonde é que fica Gálatas? Se vocês olharem no mapinha, essa parte amarela aí que a seta preta está mostrando, né? Quem eram esses Gálatas? Veja, em 2000 antes de Cristo, portanto, há 4.000 anos atrás, quem morava nessa região era o povo hitita. Vocês se lembram da história que Davi viu uma mulher tomando banho e viu a extrema beleza dela e se apaixonou e disse assim: "Ei, que mulher é essa?" E disseram assim: "Ela é mulher de Urias, o hitita." Em algumas Bíblias está escrito assim, o Eteu, que é a mesma coisa. Então, veja, essa história foi 1.000 anos antes de Cristo. Então, existe uma segurança que o povo hitita morava nessa região da Galácia. Mais ou menos em 690 antes de Cristo, os cimérios invadiram essa região. Quem era esse povo cimério? Eram os atuais iranianos do Irã. Depois disso, 30, 50 anos depois, não é muito clara a história, Ciro da Pérsia, que é Iraque, invadiu lá, tomou de conta. 100 anos depois, Alexandre o Grande, da Grécia, quando ele foi expandindo o reino dele, que foi até o Oriente, até a China, ele tomou conta dessa região. Depois que Alexandre o Grande morre, o reino de Alexandre o Grande é todo dividido entre seus generais. Um desses generais foi Ptolomeu, o Seleucida, que foi que tomou conta dessa região. Nessa época, os Gálatas ainda não eram chamados de Gálatas, eram chamados de povo frígio, era da Frígia. Né? E em 278 a.C., os celtas, quem eram os celtas? Os celtas eram originários dos vikings, que 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, eles tinham invadido a Inglaterra Britânia e tinham feito um povoado lá, e tinham morado lá. Então, esse povo celta, antes, vikings, eles foram chamados e eles se deslocaram. Mais de 10.000 bárbaros guerreiros saíram lá da região da Inglaterra e foram morar com suas famílias lá na Ásia Menor. Daí foi que começou a não ser mais chamado de Frígia, mas de Gálata, porque Gálata veio do galício, do grego galatai, que quer dizer povo gaulense. Então, os celtas, então você veja que esse povo, ele é uma mistura de raças, de muitos que invadiram. Veja, os frígios, que se misturaram com os celtas nos últimos 250 anos antes de Cristo, eles eram um povo já calmo, apático, mas eles tinham até religião que faziam culto com sacrifício humano. Já os celtas, os antigos vikings que vieram da Inglaterra, nem da Suécia vieram, eles eram um povo feroz, mas eles não tinham bem religião, então facilmente eles absorviam a religião que o povo dizia a ele. Então, foram 250 anos que eles foram se amoldando, que aí foi se misturando a cultura anglo-saxônica, que veio lá com os celtas, e com a cultura helênica, que é a cultura grega. E aí é esse povo, Gálatas. Finalmente, em 25 a.C., bem pertinho de Jesus nascer, foi que Roma, o Império Romano, tomou aquela área do imperador Augustus e dominou tudo. E, às vezes, a gente é levado a crer que foi uma péssima coisa, que Roma era ruim, e Roma era ruim mesmo.
Matou Jesus, era ruim. Mas eu quero que vocês entendam que a Roma tinha a Pax Romana, que era a paz romana que ele implantava, que ele dava uma segurança, ele colocava os locais que tinham briga em ordem, eles abriam estradas, eles facilitavam o comércio. Então, Roma não foi ruim de tudo, não, ele acalmava. Haviam reis de pequenos reinados que deixaram testamentos, dizendo assim, quando eu morrer, eu quero que Roma tome conta do meu reinado, porque organizava, então Roma organizou tudo. Então era nesse contexto que a galáxia foi criada, sabe? Está aqui a foto dos sítios arqueológicos, das ruínas de Gordion, onde lá, nessas ruínas do lado esquerdo, tem pedras com desenho mostrando que a região era rural, que tinha pecuarista, plantadores de uva, fazedores de vinho, cultivo de cereais. Do lado direito, é a Porta do Leão de Raposa, que mostra, e realmente a arqueologia prova que os hititas moravam lá 2000 anos antes de Cristo. Então, o que eu disse, essa história todinha está comprovada com a arqueologia. E aí, Paulo continua a saudação, que ele era apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Rapaz, Paulo era muito inteligente, sabe? Esse versículo 1, ele faz conexão com o versículo 15, que faz a conexão com o livro de Isaías no Antigo Testamento. Veja, ele era apóstolo e Jesus fez ele apóstolo. Por quê? Está lá no versículo 15. Quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele está conectando o verso 1 com 15. E ele disse isso no verso 15, por quê? Porque ele sabia o Antigo Testamento e estava lendo, na verdade, Isaías, que diz assim, escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Então, Paulo já começa a saudação dele já com toda uma teologia profunda por dentro, e continua, que Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Só no versículo 1 e 2, ele já prega Jesus Cristo, ele diz que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos, ele não estava sozinho, tinha companheiros junto com ele, e ele mostra para quem ele estava escrevendo às igrejas da Galácia, não estava escrevendo só para uma igreja, só para uma pessoa. Duas teses de doutorado que eu li mostram que existem dúvidas se ele estava escrevendo para toda a Galácia ou só para as igrejas do norte da Galácia. Mas isso pouco importa para a gente. O importante é que Paulo estava escrevendo para as igrejas, as Galácias. E aí, no versículo 3, ele é genial. Ele diz assim, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele é genial. Graça é a palavra grega que ele usa, é charis, que quer dizer alegria. Esse termo era um termo dos gentios. E paz, ele usa, apesar dele usar a palavra que ele escreveu no grego koiné, eirene, que é no grego, mas eirene é uma tradução da palavra shalom. A palavra shalom era que todo judeu usava. Jesus usou essa palavra shalom, toda vez que entrava shalom, não sei nem dizer, mas a paz seja convosco, Jesus dizia halem. Então, veja, Paulo, de início, ele junta dois povos só na saudação dele. Graça, que era uma alegria dos gentios, com a paz, com a Eirene, com a palavra shalom, que era uma coisa própria dos judeus. E toda essa conexão está ligada em Efésios 2 e em Romanos. Veja, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Quer dizer, a graça
que é favor imerecido, que nos dá alegria, é por meio da fé. E isso resulta numa consequência. Qual é a consequência? Está lá em Romanos. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, teremos paz com Deus, por causa daquilo de Jesus Cristo. Veja, então ele está dizendo, ele está juntando dois povos, numa salvação, graça e paz, da parte de quem? De Jesus Cristo, que nos dá de graça a salvação pela fé. Isso tudo só no, até o versículo 3. Né? Aí no versículo 4, ele diz assim, o qual se deu por si mesmo por nossos pecados. Essa frasezinha está igualzinha lá, não preciso nem ler, lá em 1 Coríntios 15, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Veja, é claro, todo mundo é feliz, nós somos felizes porque a nossa salvação, por meio de Jesus Cristo, faz com que Deus se esqueça do nosso pecado, e por isso o acusador não tem poder sobre nós, porque nem Deus se lembra do nosso pecado. Como é que a gente vai ser acusado de alguma coisa? Mas Jesus não morreu apenas por isso, não. Isso aí é muito bom, glória a Deus por isso. Mas também foi por outra coisa, para nos livrar do presente século mau. E que século mau é esse? A gente só entende quando lê Colossenses 1,13, que diz assim, quem? Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, aí a gente entende, século mau é século das potestades das trevas e reino do seu amor. Eu acho que é melhor a gente estar no reino do seu amor do que não estar no século mau. Então, a morte de Jesus não foi somente para nos livrar da eterna prisão, mas para nos tirar desse presente século mau. E aí ele encerra a saudação dele dizendo, a qual seja dada glória por todo sempre, amém. E é isso, porque Deus é que merece toda a glória em todos os momentos. E Paulo sabia disso, e Paulo fez isso depois que se converteu. Veja, em Filipenses, Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o ganho. Na última carta que Paulo escreve, que foi 2 Timóteo, ele, perto já de ser degolado, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça, que está me é guardada, a qual o seu justo juiz me dará naquele dia. E que coisa espetacular, o Deus vai dar, não é só para Paulo, e não é somente para mim, Paulo diz, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, veja, a glória é para ser dada a Deus o tempo todo, porque enviou o Filho, que está no versículo passado, no 4, enviou o Filho, e a glória é dele, por quê? Porque no final de tudo, ele vai nos dar a salvação e vai nos dar a coroa da justiça. Rapaz, Paulo é muito inteligente, só em 5 versículos, ele já prega Jesus, já faz tudo isso, né? E aí, ele, nos versículos 6 e 7, ele diz assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns de vós se inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha, esse maravilha aí não é de jeito nenhum coisa boa. É porque, até na língua portuguesa, é porque a gente não usa maravilha. Mas quando a gente diz estou maravilhado, é só com coisa boa. Mas a maravilha, a palavra grega é traumazou. O que Paulo está dizendo assim, rapaz, eu estou traumatizado, eu estou decepcionado. Rapaz, vocês, como é isso? Eu passo aqui, já tinha passado pelo menos 2 vezes, já tinha passado quase 1 ano lá, preguei Jesus Cristo, e vocês, tem gente chegando aqui, pregando outras coisas, e vocês vão esquecer o que eu preguei. Eu tô assim, traumatizado, é a palavra que ele usa, né? E aí ele dá, assim, aí ele mostra
toda indignação, e diz assim, olha, se eu pregar alguma coisa diferente de Jesus Cristo, um anjo, Ricardo pregar, que não seja Jesus Cristo, pastor Daniel pregar, Zezinho pregar, um anjo do céu pregar, qualquer pessoa pregar o que for diferente de Jesus Cristo, a morte dele, o sangue de Cristo é salvação, seja maldito, anátema, né? A mensagem de Deus por Jesus Cristo é tão simples, algumas pessoas não conseguem captar, né? É crer no Senhor Jesus e será salvo tu em tua casa, pronto, acabou. Se creia nele, rapaz. Creia em Jesus. Não precisa pagar penitência, não precisa mais fazer holocausto, matar bode, matar. Não precisa mais fazer nada, né? Você faz as coisas porque você agora é um cristão, mas para salvação, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu em tua casa. É isso que Paulo diz, né? Qualquer coisa diferente disso, seja maldito, né? Aí Paulo usa até umas palavras difíceis que eu olhei até no dicionário para explicar a vocês, porque persuado eu agora a homens ou a Deus. Eu procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, sabe o quê? Você, mais menino, olha, eu posso ser educado com vocês, eu posso estar doente, eu posso falar mansinho, eu posso falar alto, baixo, eu posso tudo. Agora, eu não vou agradar vocês mudando a palavra de Deus, não. A palavra de Deus não se muda. Não adianta vir para cima de mim com isso, não. Porque está lá em Filipenses 3, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que Deus em Jesus Cristo, né? O meu alvo é Cristo, eu não vou mudar isso, não. Não vou agradar ninguém, não. Eu não vou pregar mentira, não. Eu vou pregar o que Jesus Cristo mandou, né? Aí a gente entra assim, então, eu mesmo e vocês assim, e o que é que eles estavam mudando? O que é que eles estavam mudando para Paulo estar tão preocupado? Paulo ainda não vai dizer. Paulo, para poder exortar, para poder dizer, olha, vocês estão errando nisso, 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 ele tem que mostrar que tem autoridade para fazer, ele vai mostrar o currículo dele, o currículo. E eu queria dizer a vocês, só para vocês entenderem, 3 tipos de poder, para vocês entenderem o que é que Paulo estava fazendo. Existe o poder racional legal, é assim, ó, a gente teve votação para presidente, para governador, você tenha votado ou não votado, ganhou uma pessoa aí para presidente, ganhou uma pessoa para governador. E, entenda, foi dada legalidade àquela pessoa pelo voto, dele dele sancionar uma lei, dele cancelar uma lei, ele tem o poder, porque foi dado legalmente. Esse é um tipo de poder. Paulo não tinha esse poder. O outro poder é o poder carismático. Paulo, no começo, ele falava, as pessoas escutavam. Jesus Cristo tinha um poder carismático, a Bíblia diz que aonde Jesus andava, andavam multidões. A gente sabe que Jesus Cristo é Deus, a gente sabe que Jesus Cristo tinha as qualidades de Deus, mas uma das qualidades que Jesus tinha era ser carismático, onde ele andava, as pessoas escutavam ele, o sermão do monte tinha um monte de gente escutando ele. Paulo, no começo do Gálatas, tinha o poder carismático, mas tinha perdido por alguma razão. Então, Paulo, ele, para poder exortar, ele vai atrás de mostrar uma outra autoridade, a autoridade tradicional, que é legal, é assim, a tradicional é assim, eu tenho conhecimento, por isso eu aprendi, eu sei como é isso, então eu posso falar para vocês. E como é que Paulo faz isso? Versículo 11 e 12, ele diz assim, mas eu faço saber, meus irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A primeira currículo que Paulo tira da manga e joga para os Gálatas foi assim, o que eu disse para vocês, eu não aprendi de homem nenhum, eu aprendi de Jesus Cristo. E a gente sabe onde foi que ele aprendeu de Jesus Cristo. Ele aprendeu em Atos 26, 12 a 18. Foi quando ele ia no caminho de Damasco, uma luz apareceu, Jesus Cristo, e disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Era o próprio Jesus Cristo falando com ele. E tem gente que se atrapalha com isso, sabe? Diz assim que Jesus mudou o nome de Paulo para Saulo. Não mudou nada, não. Não é assim, não. Paulo era o nome dele romano, e Saulo é da raiz de Saul, é o nome hebraico dele. Então, Paulo e Saulo é a mesma coisa, só que o nome era romano, e Jesus, quando fala com ele no caminho de Damasco, diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? A partir disso aí, ele ficou cego, todo mundo sabe que ele mudou de vida. Então, ele aprendeu de Jesus Cristo. Mas o currículo dele, além de ele ter aprendido com Jesus Cristo, ele diz assim: mas eu faço saber também outra coisa, meus irmãos, que o evangelho por mim que foi anunciado não é segundo os homens, não. Porque eu não recebi, não aprendi idioma assim. Porque, desculpa aí, ele mudou tanto que ele começou a ir para dentro da sinagoga pregar Jesus. Tanto, minha gente, que lá em Atos, ele pregou tanto que o pessoal na sinagoga, os judeus, disse assim: oxe, esse não é Paulo? Esse é Paulo, que perseguiu os cristãos? Vamos matar ele. E tiveram que descer Paulo numa cestinha. Paulo pegou o beco fugindo. Né? E Paulo diz outra coisa, porque já ouvisses, o qual que antigamente, veja a palavra antigamente a minha conduta com o judaísmo, eu sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação onde eu morava, excedia em judaísmo por muito da minha idade, quer dizer, ele estudava muito. Eu era extremamente zeloso nas tradições do meu pai. E em Filipenses ele diz assim: olha, eu fui circuncidado no terceiro dia, ao oitavo dia, eu era da tribo de Benjamim, eu era segundo a lei, ele era fariseu, perseguidor da igreja, na lei ele era irrepreensível. Ele disse lá em Atos 22 que ele era judeu, nascido em Tarso, criado aos pés de Gamaliel. Rapaz, esse Paulo, ele aprendeu um supra-sumo do professor, ele aprendeu a tradição judaica, sabe? Por isso que Paulo, ele mostrava que ele teve um estilo de vida, ele aprendeu, ele sabia ser judeu, então ele sabia tudo da lei, não era bobinho não, e tinha se convertido a Jesus Cristo, né? E ele disse mais assim, olha, lá em 1 Coríntios: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja. E, ao contrário do apóstolo Pedro, que era forte, o fato de você jogar a rede tem que ser muito forte nos braços, Pedro era nadador e tal. Segundo Coríntios 10:10 diz que as cartas dele eram fortes, mas a presença do corpo era fraca, era magrinho, sabe? E aí, para encerrar o currículo dele, Paulo diz uma sequência de coisas que fui eu que coloquei A, B, C, D, E, F, G, para a gente saber ler devagarzinho e ir entendendo. Na Bíblia não tem A, B, C, D e E, não, viu? Mas aí Paulo, para encerrar o currículo dele, ele diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, eu já disse, ele está usando Isaías, está mostrando que sabia o Antigo Testamento. Me chamou pela sua graça. Está dizendo assim: eu não merecia aquilo, não. Eu tive esse favor de graça, porque Deus me chamou. E foi através de quê? Letra C, revelar seu filho em mim. E letra D, para que o chamado de Paulo? Para que eu pregasse entre os gentios. Letra E, eu não consultei nem carne nem sangue. Essa expressão nem carne nem sangue, Paulo está dizendo assim: eu não consultei gentil, judeu nenhum. Eu não consultei ninguém. Letra F, nem tornei a Jerusalém até com que antes de mim era um apóstolo. Porque ele podia ter rapidamente, quando se converteu, ter ido conversar com Pedro, com Tiago, com João. Ele não fez isso. Ele foi para onde? G, partir para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Foi quando ele voltou para Damasco, o concílio de Antioquia. Depois que ele voltou. Então, Paulo está dizendo assim: eu me converti, eu fui separado, eu não perguntei a ninguém, foi Jesus que me fez assim. Eu agora sou apóstolo dos judeus, de vocês, dos gentios. Eu nem perguntei, nem os apóstolos eram vivos nessa época, e inclusive depois, no livro de Atos, Paulo se encontra com Pedro, com Tiago e com João, sabe?
Barnabé. Ou seja, ele disse que era judeu, sabia de tudo sobre o judaísmo, mas que tinha se convertido, se tornara um cristão, sabe? Aí eu botei assim, carimba, que esse cara é top, sabe? Ele tinha por que falar, como falar, sabe? Agora vamos para o final. Por que Paulo escreveu aos Gálatas? Aí é na próxima aula. A aula se acaba aqui hoje. A gente vai até esse versículo. A gente aprendeu como Paulo saudou a igreja e como Paulo viu os Gálatas e como Paulo se apresentou, mostrou o currículo dele. E as perguntas para a gente refletir um pouco, de a gente pensar, é assim: Paulo disse que era judeu e aprendeu tudo sobre Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a salvação, sabe? A primeira pergunta que a gente tem para pensar é: eu ou você tem ainda alguma mania, algum pensamento ou alguma forma de agir demonstrando que a gente não crê realmente que a salvação, para a salvação, basta crer que Jesus Cristo é Deus encarnado, que ele morreu e ressuscitou? Essa pergunta parece ser bem simples para cristão, mas não é assim não. Um espírita que realmente aprende o espiritismo de Allan Kardec, que aprende mesmo, ele não acredita que Jesus morreu para justificar nossos pecados. Por isso que ele faz tanta caridade, sabe? É nobre ele fazer caridade, mas ele não acredita nisso. Então, essa pergunta é: você precisa ainda estar beijando algum santo? Você precisa ainda estar com uma medalha de alguém para se sentir protegido? Você crente, ainda, se eu não botar a Bíblia debaixo do braço, eu não tenho a proteção de Deus. Se eu não ler o primeiro versículo de tal, antes de sair de casa, é bom ler, eu não estou mandando não ler, não. Mas você ainda tem algum tipo de coisa assim? E esse tipo de coisa é que afasta você de crer que a salvação é por Jesus Cristo. E pronto, que ele morreu e ressuscitou. A segunda coisa que eu quero perguntar é assim: os Gálatas estavam meio que zombando de Paulo, sabe? Não eram os Gálatas, não, mas alguns que pregavam lá. Aí é assim: como é a sua atitude e a minha atitude com as pessoas do nosso lado? A- é, eu exijo delas uma, uma santidade tão grande assim, que nem eu mesmo tenho, ou eu olho para o meu líder, eu olho para o pastor Estevão, eu espero dele realmente uma santidade, mas eu faço isso olhando para mim e será que eu estou certo de cobrar essa santidade dos outros quando eu devia, na verdade, olhar para a minha santidade? Fica essas duas reflexões para a gente ficar agora. Agora, próxima aula semana que vem, agora a gente tem um tempozinho para a gente debater, vocês mandarem perguntas e a gente tentar responder. Vou encerrar aqui a apresentação. Bem, agora é com vocês. Alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a perguntar? A gente tem um tempinho ainda. Eu programei a aula realmente para 40 minutos e a gente tem aí um tempinho para fazer esse bate-papo. Deixa eu fazer um comentário, Ricardo. Assim, esses alunos foram excelentes, viu? Entraram, fecharam o microfone. Eu sou professora de aulas virtuais há algum tempo já. E todos entraram, fecharam o microfonezinho, não é? E parece que está todo mundo acostumado, viu? A ter aula virtual. Mas agora a gente pode interagir, né? Então, quem quiser fazer algum comentário ou falar, pode ativar o seu microfone e falar, porque a gente também quer ouvir um pouquinho vocês, né?
No Zoom tem um recurso de levantar a mãozinha e dizer quero falar, mas aqui como não tem problema. Como a gente está, assim, sempre uns aqui esperando pelos outros, então alguém que quiser primeiro pode começar. Só uma pergunta. Por que, irmão Ricardo, por que Paulo não quis ir até os apóstolos? O porquê dessa atitude dele em si? Não, veja, ele não é que ele não quis. A Bíblia não é clara sobre isso. Ele primeiro, quando se converteu, ele se recolheu, e eu creio que ele foi estudar o cristianismo, ele foi confrontar as ideias com ele, mas ele logo depois, a gente vai ver, logo depois, que ele foi falar com Pedro, ele foi falar com os apóstolos. Nesse momento exato da saudação, quando ele está apresentando o currículo, ele está dizendo assim, é mais importante eu ter me convertido por Jesus Cristo de que ter conversado até com os apóstolos. O fato dele, não foi ele menosprezando de maneira nenhuma, tanto que lá na frente ele chama Pedro, João e Tiago de colunas da igreja. Então ele não desprezou ninguém não, pelo amor de Deus. Se eu passei isso, mas naquele momento certo, ele precisava se impor. E ele não estava na frente de apóstolo, ele estava na frente de Gálatas, ele estava escrevendo para o Gálatas, ele dizendo assim, eu não preciso perguntar a ninguém, porque quem me disse essas coisas foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é mais importante que os apóstolos e tudo. Então, é nesse sentido. Não é que ele visse os apóstolos com maus olhos, não. E depois ele briga até com Pedro, a gente ainda vai ver isso aí. Ele tem um arenguinho depois, Ricardo? Tassiano. Meu nome é uma arenguinha com Pedro, depois? Tem. Depois ele vai brigar com Pedro. Pedrão fez umas besteiras lá, e ele vai dizer, Pedro, é isso, mas é a próxima aula, acho que é a próxima aula. Vamos deixar isso para a próxima aula. Ele briga com Pedro. Ele chama a atenção com Pedro mesmo. Irmão Ricardo, meu nome é Rejane, sou de Recife, da Batista aqui em Recife. Eu dei uma lida hoje, né, que eu sou professora também, sou acostumada com meeting, inclusive passei o dia todinho com meeting, né, trabalhando. Então, dando uma lida hoje, o que eu entendi, que o senhor explicou também, ficou bem claro, que Paulo, ele mostrou todos os seus títulos, mas ele estava fugindo de ser legalista, ele estava dizendo que nada disso importava. O que importava era só seguir a Jesus Cristo. Como tem em Coríntios, né? Que tudo vai passar. Tudo. E só o amor a Jesus Cristo que vai ficar, que é o que a gente está vendo agora. Todo conhecimento do mundo. Muito bem, você foi precisa. Ele usa, e eu chamei a atenção, a palavra antigamente. Ele diz assim, ele primeiro, ele dá mais valor. Eu me converti. Jesus me mudou. E para ele ter mais autoridade para falar, ele diz assim, e antigamente eu era assim. Quer dizer, eu era assim, então eu não sou mais assim. Eu sei a lei porque eu antigamente era assim. É mais importante fugir desse legalismo, porque Jesus agora, ele não é legal. Agora, a lei ainda tem uma função. Gálatas vai tratar disso lá na frente. Ricardo, meu irmão, graça e paz. Alfredo, tudo bem? Diga, Alfredo. Primeiro, parabéns aí pela introdução, pela aula, né? Fantástica. Como a gente tem usado também, dando aula, foi fantástico aí a sintonia. Eu perdi a introdução inicial, os 10 minutos iniciais da sua aula, mas eu não sei se você comentou, né? Qual foi o principal motivo que Paulo, né, ele ter escrito essa carta para os Gálatas, né? Isso assim, é um fator importantíssimo. Eu não sei se você comentou. Não, eu não comentei porque ele passou até o versículo 17 sem comentar. Ele só vai comentar a partir de 18, que é a próxima aula. Você não chegou a dar introdução. A mesma tática que Paulo usou.
Paulo começa a carta, se apresenta, graça e paz, e não sei o quê. E eu estou indignado com vocês, eu ensinei um bocado de coisa aqui, vocês estão mudando? Aí, acho que todo mundo lá esperava assim, vocês estão mudando isso, 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 isso. Aí ele, antes dele dizer, ele diz assim, eu tenho autoridade para dizer, olhe, Jesus mudou a minha vida e eu sei o que eu estou falando porque eu era judeu. Então, até o versículo 17, o que aconteceu foi isso. Então, a gente tem que ficar ansioso mesmo, porque ele deixou os caras ansiosos, a gente tem que ficar ansioso para a próxima aula, para todo mundo entrar na próxima aula. Para não dar spoiler, né, Ricardo? Exatamente. Nada de spoiler. E ninguém se atrasar, né, pastor? É isso aí. Muito bem, muito boa saída, viu, meu irmão? Como sempre, professor é assim mesmo. O que mais, gente? O que mais? O que eu gostei também, sabe, estudando, foi a sacada. Eu nunca tinha prestado atenção na sacada de graça e paz, sabe? O judeu nunca dizia graça e paz, só dizia paz, shalom. E quando Paulo começa a introduzir graça e paz nas cartas dele, ele já está com um linguajar gentil. Rapaz, isso é muito bom, assim, os detalhezinhos que a gente vai percebendo do que ele, de como Paulo é preparado. Ele não é um qualquer, né? Aliás, é bom a gente entender isso, sabe? Moisés, Deus, quando foi preparar Moisés, pegou ele, arrancou da família dele, embora botou a mãe para ser ama de leite dele, botou ele 40 anos no Egito para ele aprender. Moisés aprendeu, rapaz. A cultura mais avançada que tinha, na época, aprendeu 40 anos, depois ele foi morar lá na terra de Midian, aprender a viver no deserto, a cultivar, mexer com gado e não sei o que, para poder preparado, então, voltar e fazer a missão dele. E foi com Paulo. Paulo, ele vai para uma cidade, ele nasce numa cidade de Tarsus. A cidade de Tarsus já era cidade romana, do domínio romano. E Tarsus, se você olhar exatamente, é uma cidade universitária da época. Não tinha universidade, mas é uma cidade universitária porque era um centro de estudos. E Paulo lá vive, ele aprende. Paulo, como Tarso era uma cidade próxima da Grécia, então ele teve contato com todos os filósofos gregos da época, ele estudou os filósofos gregos, tanto que quando ele vai para Atenas, ele prega lá no Panteão, lá na Grécia, lá em cima daquela pedra, ele sabia o que estava falando, porque ele estudou Grécia. Paulo, foi bem preparado, porque ele já nasceu judeu, ele nasceu romano, ele já nasceu judeu. Quando ele nasceu, os estudos mostram que, possivelmente, os pais de Paulo é que tinham comprado a cidadania romana, então ele não comprou, mas quando ele fala com o centurião, os pais dele, ele já nasceu judeu, então os pais deles é que devem ter comprado. Paulo estudou com Gamaliel, então Paulo sabia perseguir a igreja, ele participou da morte de Estevão, ele estava presente na morte de Estevão. Então, Paulo foi um cara assim, que Deus botou ele no meio do judaísmo, aí pega, rapaz, literalmente, derruba ele no chão. A luz é tão grande, aliás, Jesus em Apocalipse é o sol da Nova Jerusalém. O sol é tão grande na cabeça de Paulo que Paulo cai e fica cego. Ele fica cego, é tudo simbologicamente, é uma simbologia. Ele vê que todo aquele judaísmo que ele aprendeu não serve de nada, é legalismo, como a irmã Regiane falou, é só legalismo. E ele muda de vida, mas quando ele vai, tanto que ele deixa 13 cartas escritas. Hoje a gente está debatendo uma das cartas dele. Paulo foi um cara preparado para isso. Então, é muito bom, Deus é assim. Como está preparando cada um de vocês, né? A gente só consegue pregar a palavra de Deus corretamente se a gente estudar a Bíblia. Aqui eu tenho um primo que é testemunha de Jeová.
eu interagi com ele, morando aqui em Portugal, ele mora na Inglaterra. Eu conversei com ele, conversei, pedi explicações disso, explicações daquilo. Rapaz, se você não tiver uma base sólida, eles não acreditam que Jesus, não acreditam na Trindade, acreditam que Jesus é um mestre de Deus, é um homem igual a você, mas foi usado com maestria, ele é mestre, e através dele, do mestre, que foi feito tudo, mas Jesus é um homem igual a mim e você. Então, mas os argumentos dele são tão perfeitos, que se a pessoa não tiver pé no chão, se a pessoa não tiver base, a pessoa entra. Então, Deus preparou Moisés, Deus preparou Paulo, Deus está preparando cada um de vocês, para vocês responderem certo, na hora certa, pregarem da forma correta. Jesus veio, Jesus é o Deus conosco, é o Deus Emanuel. Ele veio e o sangue de Jesus é que nos purifica pecado, é que justifica. Nós temos pecado, sim. Pecado leva alguém para o inferno? Não. Quem leva você não leva. É você não crer em Jesus, porque na hora que você crê em Jesus, o pecado que você tem é justificado. E a ira de Deus não vem mais em cima de você, porque Jesus só consegue enxergar o sangue de Jesus. Então, são coisas simples, mas que precisam ser cadenciadas na cabeça de cada um. E a gente só consegue cadenciar esse tipo de coisa quando a gente estuda. Glória a Deus que vocês estão aqui estudando isso aqui, e a gente vai aprofundar. Hoje, você vê só 5 versículos, os versículos iniciais de Gálatas. Paulo prega Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo que Deus pegou ele e fez ele ser maldição por a gente, em 5 versículos. É assim que a gente tem que aprender esses detalhes. João está por aqui, saiu lá da cozinha e veio para cá, para perto. É para dizer a ele que tem que acabar, né? Que tem hora para começar e hora para terminar. Porque são meia-noite. São 8h02. Não, então, mas só para na semana que vem não ficar pensando que vai ficar longo demais. Tá bom. Entendeu? Então, alguém quer fazer. Tá vendo como é bom a gente ter uma esposa ajudadora, como a Bíblia diz? Eu não sei se vocês viram os versos que eu fiz para ela no dia do aniversário dela, minha Eva, né? Vocês viram ou não? Está lá no meu Facebook, né? Minha ajudadora. Mas aí, alguém quer fazer mais alguma pergunta ou acrescentar Ricardo, coisa às aulas? Diga, pastor. Só assim, de parabenizar pela aula. Eu já fui seu aluno, né? Tive esse privilégio aí, já conheço a sua metodologia, né? Seu estilo, sua forma simples de expor temas assim tão complexos, né? Essa epístola é muito importante porque é como se fosse assim você está pegando ali o início da teologia de Paulo, né, em relação à graça, que ele vai lá desenvolver lá em Romanos, né, de uma maneira bem mais assim, profunda. Mas essa carta ela tem uma importância muito grande porque mostra a preocupação pastoral também dele com aqueles irmãos, né? E eu, pelo menos, não me lembro da gente ter estudado Gálatas em outra oportunidade, assim, na igreja. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Mas aprove ao Senhor, eu não me lembro, né? Talvez seja uma carta, assim, até um pouco, não vou dizer desprezada, mas deixar um pouquinho de lado ali. A gente foca muito em Filipenses, em Romanos, em Efésios, né? E às vezes esquece que Gálatas ela tem essa densidade aí teológica, pastoral, muito, muito grande. Então, parabéns aí pela escolha, parabéns também pela aula, pela metodologia. E vamos em frente, né? Não vamos dar spoiler, né? Mas tem muita coisa aí pela frente. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Obrigado, pastor, pelas palavras. Alguém quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar? Então, vamos. Tassiane, ore para encerrar a aula, Tassiane, por favor. Senhor Deus Pai querido, nós te agradecemos, Senhor,
por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos, em que as distâncias são rompidas, e aí podemos estar todos juntos e participar dessa aula tão maravilhosa, Senhor, com tantos ensinamentos. Oh, Deus, obrigada porque vimos que o Senhor usou o Ricardo poderosamente, de forma que podemos entender, versículo a versículo, o que o Senhor tem para nos dizer através dessa carta. Muito obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, grande, poderoso. Nós te amamos, Senhor, te adoramos. Glórias a ti, ó Deus, sempre eternamente. Obrigada, Deus, por essa aula. E nos prepara, tira todo impedimento, Senhor, para que na próxima terça possamos estar reunidos novamente aqui, em nome de Jesus. Amém.